Glória a Deus, glória a Jesus. Prometo, povo de Deus, a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estou aqui mais uma vez para trazer um propósito de Deus aos nossos corações. Nós devemos, irmãs, nesses últimos dias, olhar os sinais, tudo aquilo que está acontecendo. Nós devemos ser humildes o bastante, irmãs, para nos observar todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que é sábio alcança vida. O sábio, irmãs, é aquelas pessoas que têm uma visão ampla. Não é como o tolo, né? O tolo só enxerga aquilo que está diante do seu nariz e aquilo que está no teu coração. Tem gente que fala assim, eu senti no meu coração é de Deus. Está enganado, irmãos. A Bíblia diz, eu gosto muito de meditar na palavra, porque a palavra é a nossa fonte de vida. A Bíblia diz claramente que o nosso coração é enganoso. Nosso coração, quem o conhecerá, né? Então é somente o Senhor. Mas sempre Deus, irmãos, tem nos alertado. E eu tenho observado todos os tempos, as estações, tudo aquilo que tem acontecido, irmãos. E ficado atento à volta do Senhor Jesus. Nós devemos muito meditar na palavra de Deus. E confiarmos na palavra de Deus. Eu quero aqui, irmãos, fazer hoje um estudo com os irmãos, trazendo as 6 coisas que são verídicas do fim, né, dos tempos. Tem muito mais. Se eu for estar trazendo o estudo para vocês aqui, eu ficarei 2 horas aqui. Mas eu achei essas essenciais, irmãos, para que vocês venham alertar. É tempo de nós refletir muitos, nós humilharmos diante de Deus e olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque a palavra de Deus, ela está cumprindo cada dia. Eu quero ler no capítulo 24 de Mateus, versículo 3, irmãos, em seguir, aonde Jesus falou de uma evidência do final dos tempos. Isso é uma das primeiras coisas. Eu estarei trazendo para os irmãos as outras 5 coisas que nós estamos vivenciando, o princípio de dores, e o final está chegando. Não vou falar muito, irmãos, porque pode ficar muito grande o vídeo, né? Olha, capítulo 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que Jesus nos alertou, e alertou os discípulos também, foi do aumento dos falsos profetas. Agora eu quero dizer aos irmãos que estão me ouvindo, eu não sei se você é espiritual, eu não sei se você é uma pessoa compreendida, uma pessoa entendida, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãs, nós podemos confiar hoje nas pessoas que se diz de Deus? Ou nós devemos orar com humildade para Deus mostrar quem é elas? Olha, irmãos, porque Jesus, ele alerta os discípulos, a primeira coisa, é para ter cuidado, para que não seja enganado. Olha, irmãos, eu tenho uma experiência há muitos anos de cristão, mais de 16 anos, inteirando 17 anos. E
eu tenho muito amigos, irmãos, que relativamente são pessoas experientes no mundo espiritual, pessoas antigas. Nós conversamos e oramos, e eles sempre falando, um falando pro outro da experiência que teve, que tem, né? Hoje, irmão, a pessoa, para convidar uma pessoa para pregar na igreja, um pastor, ele tem que prestar muita atenção. Eu nem não convido, irmãos. Pelo jeito que eu trato a igreja, trato com a palavra de verdade, não engano ninguém, não fico mentindo e nem extorquindo alguém. Eu lembro quando trouxeram um pregador da minha cidade, que eu sou de Goiás, e outro homem aqui que dizia ser pastor. Eu não chamo qualquer um de pastor, irmão, porque para mim chamar uma pessoa de pastor, ela tem que dar bom testemunho, ela tem que ser exemplo, viu, irmãos? Ela tem que ser obediente. Aqui na cidade onde é que eu moro, eu falo que só uma pessoa aqui de pastor que eu confio nele pelo menos 95% como homem de Deus. E esses dias eu falei para ele, porque a maioria, irmãos, estão corrompidos, estão no engano, na soberba, no orgulho e na vanglória. Isso tudo está acontecendo, irmãos. E eu sempre converso com eles, e essa experiência fala sobre o fogo estranho na igreja. Irmãos, o fogo estranho na igreja, ele tomou conta de uma tal maneira que as pessoas não conseguem ver mais. Isso, você sabe por quê, irmãos? As pessoas não conseguem ver mais por causa do orgulho, por causa da arrogância. Olha, irmãos, eu sou humilde diante de Deus, muito suficiente para pedir ali em oração, mostrar quem as pessoas que têm aproximado de mim, diante de mim. E Deus tem mostrado, irmãos. Até membros, obreiros, todos aqueles que congregam com nós temos pedido a Deus. Eu e minha esposa, é muito espiritual. Deus mostra, irmão. Sempre quando uma pessoa ia trair nós ou enganar a pessoa que estava sendo falsa, sempre a minha esposa falava: Deus me mostrou assim, assim. E logo, irmão, aquela bomba ali explodia, né? E eu converso com meus amigos pastores que são espirituais, e eles falam, irmão, que a igreja de 10, 15 anos para cá, essa nova geração que diz ser eleita, que está aí pregando o evangelho, não sabe o que é ser cristão, não, irmãos. São pessoas inexperientes, que acham que é suficiente por causa do orgulho e diz que está fazendo a obra de Deus. São orgulhosos, são soberbos, não sabem o que é ser obediente, irmão. A primeira coisa para a pessoa crescer espiritual, olha, você que está me ouvindo, ela tem que ser obediente ao seu pastor espiritual e depois ser obediente a Deus. Primeiro obedecer a Deus e depois o seu pastor. Mas tem pessoa que fala: não, tem que obedecer a Deus, não o homem, irmão. A Bíblia fala que o bom obreiro, ele é aprovado por Deus e pelo seu pastor. Tem pessoas, irmão, que não conseguem ser aprovado pelo seu pastor nem por Deus, quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira, vai ser cobrado, irmãos. Eu tenho um grande temor de Deus, irmãos. Eu não queria fazer a obra de Deus, eu não queria ser pastor. Deus me confiou esse chamado e eu estou aqui, irmãos, irmãs, para fazer a obra de Deus com amor, com carinho. Irmãos, eu quero trazer uma experiência para vocês aqui. Nós temos uma igrejinha na cidade que nós congregamos. E aqui, irmão, a igreja é pouquinho membro. Irmãos, Deus envia dizimista de fora. Essa é uma experiência. Olha, quando a obra de Deus, o que Deus faz? Né? Deus envia ímpio para abençoar a obra. Não precisa estar pedindo também não, irmãos. Eu quero dizer a vocês, toma cuidado com esses pastores aí, falam: vem ajudar a igreja, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Cuidado, irmãos. Olha, eu tenho pessoas que vão visitar a obra lá, falam: pastor, você não pediu oferta. Eu não peço, irmão. Muito difícil, irmão, raro eu passar salva. E sabe o que eu fiz? Tantas pessoas cobrar de mim sobre oferta, sabe o que eu fiz? Fiz uma caixinha de oferta e coloquei do lado do altar. As pessoas que sentir no coração, vai lá ofertar. Então isso, irmãos, é bíblico, né? Você pode ver ali quando Jesus ia no templo, ele fala sobre aquela viúva que colocou uma moeda na caixa de tesouro. Agora, irmão, tem pastores que ficam aí pedindo oferta, pedindo dízimo, aquela pedição, aquela coisa, a igreja está decadência. Aí eles estão fingindo de espiritual, fingindo de profeta e aquela coisa, e a igreja decadência financeiramente, irmãos. Nosso templo aqui é alugado.
A igreja é documentada, irmãos, porque para ser igreja de Deus tem que ser documentada. Nós temos extintor na igreja, nós pagamos contadora, nós pagamos a prefeitura, o alvará de licença. Isso tudo nós andamos organizadinho, nós não devemos não, irmão, para ninguém. Porque a Bíblia diz claramente que nós temos que ser fiel a Deus, tá? E aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens, né? Que é o imposto. Irmãos, crente que às vezes faz a obra de Deus com carro atrasado, moto atrasada, devendo, irmão, banco atrasado não paga. Misericórdia. Se tem alguém que estiver me ouvindo, conserta a tua vida e antes que seja tarde demais. Porque a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós devemos ser fiel a tudo, irmãos. Ah, mas eu faço a obra de Deus, Deus está me usando, Deus está operando. Irmão, ser vaso usado é uma coisa e ser salvo é outra. Não deixa vos enganar por causa dos orgulhos, irmão. Por causa das vanglórias, não deixe se enganar. A Bíblia diz que o falso profeta, a Bíblia diz que aumentar a igreja o fogo estranho. Está aí, irmão. O que é falso profeta e fogo estranho? Tem pessoas profetizando em nome de Deus, mas irmão, estão dando mau testemunho. Não dá exemplo, irmão. Pessoas dizem, eu odeio fulano, eu odeio cicrano. E ainda está lá profetizando, está fazendo sinais e maravilhas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu digo, irmão, essa geração que está se levantando hoje, tem que tomar cuidado com eles. Porque eles não têm o temor de Deus, quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz claramente, irmãos, que eles vão ser cobrados. Quando mais é dado, mais será cobrado. E a Bíblia diz, ai do obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente. Voltando no financeiro da igreja, irmãos, tudo isso eu pago. Pago a prefeitura, pagamos aluguel. Eu vivo, tenho o trabalho meu, vivo para dizer pela fé. Deus operando, não peço, irmão, não fico pedindo, não. Tudo que a igreja tem foi o Senhor que colocou, o Senhor que abençoou. E outra, essa semana mesmo, eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, por baixo ali da porta estava um envelopinho. Eu entrei e abri o envelopinho. Estava um dízimo, irmão, nem sei de quem é. Estava um dízimo de uma pessoa que deixou lá para pagar as contas e manter a igreja. Olha, irmão, se isso não é prova que Deus está conosco, que Deus está com o ministério, isso é uma prova viva, irmãos. Não precisa de você ficar pedindo, não. Se é de Deus, Deus vai enviar. Então aí o que eu fiz? Em vez de eu ficar pedindo, que eu não gosto, irmão, eu não tenho esse dom. E esse dom eu tenho certeza que não vem de Deus. Isso é da carne ou espírito de mercenário, né? Tem pessoa que está falando, Deus está mandando você dar tanto. Mentira, irmãos. Isso é o capeta. Agora você tem que ser fiel no dízimo. Isso eu ensino você a ser fiel. Mas essa pessoa que fica estrucando e falando que Deus está mandando você dar tanto, é mentira. Isso não é Espírito Santo, não. Não tem nada de Deus. Toma cuidado com esses mercenários, com esses falsos profetas, irmãos e irmãs. Fica muito atento com eles. Aí eu cheguei lá na igreja, quando eu abri o envelope, estava lá o dízimo. E sempre isso tem acontecido, irmãos. E sempre isso aqui tem acontecido. Deus tem enviado, Deus tem abençoado e não tem nada a clamar. Aquilo que é de Deus, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. E outra, vamos andar de consciência limpa. Vamos buscar a Deus sinceramente, sem interesse próprio, sem vanglória. Sem vangloriar. Tem pessoa que quer glória para eles, irmãos. Chegou pessoas em mim, eu já orei, Deus curou, Deus operou. Aí eu disse, elas chegaram e disseram, contaram o testemunho dizendo, pastor é homem de Deus. Aí eu ficava numa vergonha, irmão, de ouvir essa palavra. Das pessoas me elogiando. Eu não quero elogio, irmãos. Não quero elogio. Melhor que fale mal de mim do que fale bem. Porque o próprio Jesus disse que aqueles que foram elogiados foram só os profetas antes de nós. Então eu não quero ter elogio de homem. Não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa de ouvir para alcançar a tua salvação. E outra, irmãos, aí muitos hoje estão batendo no peito, sobe para monte, faz aquela coisa, estão dizendo que tem Deus. Eu escutei um certo dia um macumbeiro dizendo que os crentes dos anos 90 para trás era crente que eles mesmos respeitavam. Os crentes de hoje são crentes meia tigela. E é mesmo, irmãos. Se a pessoa não... Olha, irmão, em submissão está no coração do homem. As pessoas não conseguem ser submissas, irmão. Ainda diz, eu tenho Deus, irmãos. Se nós não ser submissos às nossas autoridades, nós não temos Deus.
Estamos enganando a nós mesmos. Estamos mentindo para nós mesmos. E o diabo está nos enganando. Então este aqui é um alerta dos falsos profetas, do fogo estranho na igreja. Ah, pastor, mas eu fui curado, é homem de Deus. Toma cuidado, irmão. Olha, aqui na minha cidade, onde é que eu moro, uma das maiores macumbeiras daqui. Eu acho que ela é a segunda macumbeira daqui da cidade. Um certo tempo, Deus mandou eu ir na casa dela. Inclusive, muitas pessoas sabem disso e ficam me gloriando. Eu não aceito, porque foi Deus, o eu sou que fez, não foi eu. Deus me mandou ir na casa dela umas 4, 5 vezes. E eu fazendo prova como Gideão, porque eu sabia que aquela vida era uma casca, porque ela nasceu, ela contou para mim, que foi desde 9 anos de idade que vivia na macumbaria. E eu, irmãos, Deus mandou eu ir lá, fazendo prova, e eu fui. Cheguei lá, ela estava com a barriga inchada, com câncer. E eu orei, ela tinha um centro de macumba aqui pertinho da nossa igreja. Atacamos nós, eles atacando nós, fazendo obra de macumba e sempre Deus mostrando. Um irmão dela, que era o segundo dela, Deus tirou ele do meu caminho, do caminho da obra. Ele pereceu. Deus não permitisse que ele vivesse mais. Agora Deus continuou dando mais uma oportunidade. Deus mandou eu ir na casa dela. Eu lembro quando eu fui na casa dela. Cheguei lá, falei em nome do Senhor e orei por ela, irmãos. Deus curou ela do câncer. Ela ficou uns tempos conosco na igreja e Deus fez uma grande obra, curou, libertou ela e fechou aquele centro de macumba. Hoje eu não sei, irmãos, que eu moro no outro setor e ela mora em outro. Se ela está em alguma igreja, porque ela disse que ia ficar na igreja mais perto da casa dela. Mas aquele centro foi fechado para a glória de Deus, pertinho da nossa igreja. Então o que é que eu quero dizer, irmãos? Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Seja sincero em tudo, irmão. Seja sincero num centavo. Seja sincero na sua palavra. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Esses crentes de duas conversas, irmão, não é Deus que está na vida deles, não. A pessoa fala uma coisa para você agora, depois ela fala outra. Cuidado desses crentes, irmão. Cuidado, você sabe por quê? A própria Bíblia diz claramente que passou, sim ou não, passou disso, é procedência maligna. Quer dizer, o diabo, a pessoa tem influência do diabo na sua vida. Então aí está a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, que é o falso profeta, o fogo estranho nas igrejas. Pastores, não coloque qualquer um para pregar. Você que é sincero, você que temente a Deus e ama a obra de Deus, ama as almas, não coloque. Ore, busque a Deus discernimento. Se Deus mostrou qualquer coisa estranha, sai, não deixe, irmãos, não deixa, para que não venha afetar as ovelhas do Senhor. E a segunda coisa, irmãos, é o rumor de guerras em vários lugares. Irmãos, como nós estamos vivendo hoje, olha para você ver, né? País aí em guerra, vários países. Olha, o Brasil está arriscado também entrar em guerra, porque Deus tem mostrado que pode ter guerra a qualquer momento no Brasil. Isso é um dos sinônimos, é um dos sinais de que Jesus está voltando. E é o princípio de dores, ainda não é o fim, é o começo do fim, né? Então eu quero dizer a vocês, vamos ficar atentos. O terceiro, irmãos, o que é o terceiro? Vamos ler? Aleluia. Glória a Jesus. Porque ela se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aleluia. Glória a Jesus. E haverá pestes. Tá vendo? O terceiro é peste. Irmão, a doença, o que tem de pessoas doentes, que a gente tem orado, o que tem de pessoas enfermas, nós vimos essa epidemia. Olha o que nós temos passado, irmãos. Pestes. E outra, Deus tem falado e Deus tem nos alertado que vai vir mais. Então este é um do terceiro sinais.
Agora, irmãos, mais outros sinais. Fome, né? Que era um dos sinais, que é o quarto sinais, fomes. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Às vezes você pensa, nossa, mas eu não estou passando fome. Eu vivo tão bem. Eu quero dizer, irmãos, tome cuidado, Deus tem alertado para guardar o mantimento. Se você pensar nisso, não vai chegar no Brasil. Olha, eu conversando com um rapaz, ele estava dizendo que uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que é um lugar de mais exportador de alimentos, principalmente de arroz, está dizendo que o saco de arroz lá está caro. E outros lá, irmãos, aleluia, o estado está sendo tomado por água. Mas isso Deus já tinha falado, avisado que Deus ia atacar esse estado perto de águas, de mares, ia atacar. Olha para vocês verem, irmãos, aonde tem a plantação mais grande de alimentos, arroz e outros alimentos, estão sendo atacados. Olha para vocês verem o preço do arroz. Ah, pastor, porque o senhor está vendo agora, irmão? É evidência. E lá está sendo atacado por água. E aqui no Goiás, aonde eu moro, eu não sei nos outros estados, né, do Brasil, mas aqui no Goiás, irmão, eu estava conversando com a minha esposa, falando com ela. Este ano de dezembro, meus filhos aos anos anteriores, passado, nós levávamos para a escola de manhã debaixo de chuva, muitas das vezes. Este ano, irmãos, pode dizer, não choveu no Goiás. Imagina as plantações. Aqui eu vejo a terra ainda arada, o povo com esperança de plantar, porque não choveu o suficiente para plantar, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos, você que puder estocar alimento, estoque, porque a evidência estamos aí. E Deus alerta e fala que um dos sinais e dos princípios do fim é também a fome. É tão duro, irmãos, mas eu quero dizer, por causa da rebeldia do coração do homem, isso vai cumprir. Porque eu quero dizer, irmãos, não só eu, os pregadores, que é experiente, pregadores antigos, está dizendo que Deus tem mostrado, irmãos, o coração das pessoas, até mesmo muitos dentro da igreja, coração de pedra, coração duro, irmãos. Mas isso é bíblico. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando o amor esfria, irmão, o coração fica duro. Mas é um alerta para mim e para você observar esses tempos. E a Bíblia ainda diz mais: guerra, fome, que é a terceira, a quarta, e terremotos. Olha, irmãos, tem cidade aí que já foi destruída, a cidade quase inteira. Oh, meu Deus, Halabassuricai, Pecalabassúria. É aquilo que Jesus diz, irmãos: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que maravilha, oh glória. Ai, Calabassurianda, Mecandobiacébia. Que maravilha, irmãos, que Deus não falha. Oh glória, mas Deus vai cuidar dos seus fiéis. Assim como Deus tem cuidado da minha vida, da minha família e cuidado do ministério, Ele vai continuar cuidando e daqueles que são fiéis na terra. Vamos mais, irmãos, para o sexto. Foi o que eu disse, irmãos. O amor de muito se esfriará. Olha, o que é, irmãos? Hoje acabou o amor, irmãos. Hoje você não pode confiar em ninguém. É aquilo que a Bíblia diz: filho contra pai, pai contra filho. Olha, irmãos, o que tem hoje acontecendo. As pessoas matando os filhos, matando os pais matando os filhos. Isso é falta de amor. Esposa mandando matar marido, marido matando mulher. E é uma só carne, irmãos. Filho com pais, pais com filho é só carne. Mas isso é um sinal do final dos tempos. Isso é um sinal daquilo que Jesus disse, da falta de amor. Mas isso também, Daniel, o nosso irmão em Cristo Jesus, sendo fiel a Deus, Deus revelou para ele. Porque eu quero dizer, irmãos, que Deus tem prazer de revelar as coisas ocultas aos seus pequeninos, aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Olha o que diz aqui no versículo 12: por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. Isso é falta de fé. Isso, irmãos, é um dos evidências sinais que Jesus está voltando. Olha, irmão, as pessoas não estão amando mais ninguém, Às vezes, irmãs, você está casado com um homem que ele ama o seu interesse. Enquanto está bem para ele, tudo bem. E a mulher do mesmo jeito. Olha, você que tem esse coração, peça a Deus um coração voluntário. Que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Olha, irmãos, até aqueles que têm me prejudicado nessa cidade, eu às vezes não quero que eles fiquem com falsidade, batendo nas minhas costas, dizendo que é bom comigo. Isso eu não quero. A Bíblia manda você fugir deles, mas ora por eles. Ora para que Deus abra os olhos dele e liberta eles. Porque nós não podemos perder o afeto natural, o amor de Deus para conosco. Aleluia. Glória a Jesus. O amor de muitos se multiplicar na iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que pregar até o fim, perseverar até o fim, será salvo. É aquilo que Deus disse, irmão, claramente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar fiel. O que é o amor, pastor? O que é o amor esfriar? É aquilo que Daniel disse também. Versículo 15 diz assim, do capítulo 24 de Daniel: quando, pois, vires que a abominação desoladora, que falou ao profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. O que é, irmão, abominação desoladora? É a falta de fé, é a falta de amor, é a falta de compromisso. Irmãos, é igual eu ouvi uma missionária esses dias ela dizendo que as pessoas estão igual o coração de pedra. A palavra não entra. Irmãos, tem ninguém quase se convertendo. Eu tenho visto pessoas mais desviando aqui na minha cidade. Uns se rebeliando, e achando que tem Deus. Isso, irmãos, é abominação desoladora, que é a falta de amor, falta de afeto. As pessoas amam mais os seus deleites do que a Deus. Isso diz a Bíblia, irmãos. O que é amar os seus deleites? É amar os seus prazeres. Tem pessoas que juram que vai ser fiel a Deus até o fim, mas quando os prazeres da carne afloram, aleluia, eles abandonam a fé mútua, a fé natural. Oricalabassúria, estão enganando a si mesmo. São, irmãos, aleluia, filhos da perdição, e dizendo que tem Deus. As pessoas que dizem que amam a Deus, mas quando o prato vem, elas negam a eficácia dela. Mas isso o próprio Jesus tem falado, para que a palavra dele se cumpra. Então está aí, meus irmãos, as 6 coisas, uma das 6 coisas que Deus nos alerta. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, vamos nos despertar nesses últimos dias. Vamos guardar a santidade, vamos guardar a doutrina, para que nós seja salvo. E não é só a doutrina do corpo não, irmãos. A doutrina, ela vem de dentro para fora. A dignidade, ela vem de dentro para fora. Porque eu tenho visto muitos aqui, irmãos, de roupona comprida, glória a Deus, bem vestidos, irmãos, tampando o pescoço, mas são mentirosos, são enganadores, irmão. Ixi, misericórdia. Mas eu quero dizer que aqueles que têm o Espírito Santo, eles não conseguem enganar com as suas fracaturas, com os seus enganos. Eu quero dizer que se você tiver o coração voltado para Deus, Deus vai revelar para vocês aquele que é de Deus e aquele que não é. Porque o próprio Jesus diz claramente: pelos frutos conhecereis a árvore. Você não conhece o homem de Deus e a mulher de Deus, não é pela vestimenta não, irmãos. Claro, a vestimenta manda, o exterior manda, mas, aleluia, que manda é de dentro para fora. Se você está bem vestido, mas seu coração está mal, está desejando mal, maquinando mal, projetando enganar alguém, é aquilo que Jesus disse: sepulcro caiado, falou para os fariseus. Mas eu quero dizer, irmãos, pelo fruto conhecereis quem é de Deus e quem não é de Deus. Você conhece, minha irmã, o seu pastor, aleluia, o seu dirigente, os irmãos que congregam com você, é pelos frutos. Não deixa vos enganar, aleluia, que mais cedo ou mais tarde o anticristo,
o falso profeta há de se revelar. Ai, andagassuri me anda, picalabassuri couve a sébia. Como diz a palavra de Deus, como diz a Santa Escritura, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem lê entenda, e quem busca, Deus dará o entendimento. Que Deus vos abençoe, irmãos, que Deus vos abençoe, irmãos. Se desperte, pede a Deus sensibilidade, pede a Deus olho espiritual, para que Deus venha dar olho espiritual a você, para que Deus venha dar e colocar no teu coração o temor de Deus. Vem colocar a sinceridade, vem colocar a fidelidade em seu coração. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Vamos buscar o amor de Deus e a sinceridade, porque diz a palavra do Senhor, quem perseverando nisso se salvará, tanto aqueles que pregam como aqueles que ouvem. Vamos orar, irmãos, para que Deus venha confirmar a bênção e a vitória. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, meu Deus, abençoa esta família poderosamente, ó Deus. Deus, eu creio, ó Pai, no poder do milagre, no poder da transformação. Meu Deus, que este alerta, que esta palavra, ó Deus, venha confrontar os corações, ó Pai, para arrependimento, porque a Tua palavra é conforto. Meu Deus querido, ó Pai, é confronto, para nos confrontar e nos levar ao arrependimento. Mas muitos, ó Deus, não vão aceitar, mas bem-aventurado, ó Deus, aqueles, ó Pai, que aceitaram esta palavra e guardaram em seu coração. Meu Deus, abençoe este irmão, esta irmã, que ouviu esta palavra, ó Deus, que não é minha, meu Pai, mas uma palavra do Senhor. Meu Deus, continua abençoando a nosso ministério, a nossa família. Continua abençoando o ministério deste irmão, desta irmã, ó Pai, que faz com sinceridade, que faz com amor. Meu Deus querido, confirma, meu Pai, e voluntariamente, não por vanglória, não por dinheiro e nem por soberba. Confirma agora, ó Deus, o grande livramento e a grande vitória. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.